Shalom! Natal deve ser celebrado? É um tema sempre abordado nesse período do ano, mas eu quero conversar com você outra questão sobre o assunto. O porquê a maioria de igrejas apostólicas ou do movimento da restauração não celebram essa festa como a maioria das igrejas cristãs, evangélicas e protestantes pelo mundo afora. Sou o pastor Alexandre Camã e quero compartilhar com você um pouquinho sobre isso. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se não ativou as notificações, ativa, curte, comenta e compartilha. Vamos junto para o tempo de Techuvá? Antes de falar sobre o Natal e aquilo que a gente quer compartilhar nesse vídeo, eu gosto sempre de usar um texto para entrar nesse assunto, que é Romanos 14. O homem não se condene naquilo que ele aprova. É claro que vou produzir aqui juízo de valor sobre algumas questões dessa celebração conhecida como cristã, mas não tenho o objetivo de ofender ninguém, mas sim de compartilhar alguns assuntos históricos e falar o porquê que igrejas que pertencem a movimentos restauracionistas ou movimentos apostólicos hoje já aboliram da sua agenda a celebração do Natal. Bom lembrar que esse não é um vídeo sobre restauracionismo, mas há uma distinção entre Igreja da Restauração e a Visão da Restauração. Também há uma distinção entre o movimento restauracionista anglo-americano, ali acho que por volta do século XVIII, se não me falha a memória, com Joseph Smith, Igreja dos Mormons, a Igreja Adventista nasce também próximo desse período e outras denominações mais. Se falando do Natal, há igrejas que são restauracionistas que não conversam entre si a sua teologia, mas que têm pontos em comum, como, por exemplo, a guarda do sábado pelos adventistas e algumas denominações do movimento apostólico que hoje estão abraçando essa ideia do conceito de dia do Senhor como quarto mandamento do decálogo que o Senhor deu a Moisés. Então, se conectam nesse sentido, restrições alimentares, mas o adventista celebra o Natal, boa parte deles. Outro movimento que é restauracionista e que celebra o Natal também é a Igreja dos Mormons, porque eles entendem que a centralidade da fé deles e dos dogmas está na pessoa de Cristo. Então, se é a celebração de seu nascimento, isso é importante. Já a CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, não celebra o Natal. Os Testemunhos de Jeová também não celebram o Natal. E esse movimento mais ligado ao meio apostólico, ao judaísmo messiânico, cujo eu estou inserido hoje, faço parte, também não celebra, porque há um conceito que muitas das ortodoxias que foram estabelecidas a partir dos concílios afastaram a Igreja de Israel. Primitivismo, quando a gente vai buscar o sentido da palavra dentro do aspecto religioso, na verdade é o resgate teológico histórico de uma fé que a Igreja apostatou. Nós não vamos falar sobre isso, mas tudo isso que eu estou falando é para entender o porquê esse movimento não vai celebrar o Natal. Fique claro que não é um caso de uma intolerância religiosa, como países que hoje proíbem de fato a celebração do Natal, como o Tajiquistão, que é na Ásia, Brunei, Arábia Saudita, Somália, países ou comunistas ou com sua liderança, a maioria muçulmana extremista, que não permite a celebração dessa festa cristã. Na verdade, é muito mais por um aspecto de interpretação de como o dogma religioso deve ser desenvolvido e trabalhado. Você está vendo aqui?
eu estou preparando uma aula que vai acontecer no dia 14 de dezembro agora, terça-feira, de ano 2021, que vamos falar sobre aspectos dessa celebração. Então, foi daí que, dentre alguns stories, algumas pessoas pediram que eu gravasse um vídeo falando sobre isso. Embora nós tenhamos várias aulas gravadas, eu nunca tinha gravado um vídeo como esse para o YouTube, né? Então, por isso que eu estou vindo aqui comentar alguns pontos importantes para você entender que faz com que haja essa ruptura de uma festa cristã há muitos anos, hoje, deixar de ser celebrada por alguns grupos cristãos. Quando se fala sobre isso, gera-se muito espanto e discussão. Mas próprios reformados que gostam de citar a patrística também concordam que Orígenes chegou um tempo em que ele também criticava a celebração do nascimento do Messias como a celebração a um rei, comemorar o nascimento de Cristo como um rei. Ele várias vezes questionou isso. Ele também questionou o uso das guirlandas, o Tertuliano também questionou. E são pais da igreja respeitados, mas que tinham pontos de divergência também. Então, ou seja, um restaurador, ele não é uma anomalia, ele não é uma antítese no meio disso tudo somente. Já haviam outras discussões sobre esse assunto no passado. Se tratando de história, o Natal ele só se torna oficial dentro da religião do Império em 336, se eu não me engano, 333, no terceiro século, com o Papa Júlio I. Mas a festa já rondava ali no meio do povo romano, né? Quando tinha conhecido a Saturnália, também tinha a Brumália, tinha a Calenda, tinha a troca de presente, tinha todos os costumes que hoje você vê travestidos com outros simbolismos dentro do Natal, já acontecia nessas celebrações passadas. E era depois da Saturnália que muitos deles prestavam homenagem a Mitra, né? Na verdade, foi aí que o Aureliano, ali por volta do ano 270, entre 72 e 74, né, no segundo século, ele, após vencer a guerra da rainha Zenóbia, Zenóbia de Palmira, ele vai ao templo de Mitra, né, agradecer a vitória que ele tinha. Em 274, Aureliano vai tornar, então, esse culto ao Deus Sol, no dia 25 de dezembro, essa celebração como oficial dentro do Império, ainda não travestida de Natal. Sim, quando há uma análise iconográfica daquilo que Aureliano estava fazendo, é indiscutível que o que ele está celebrando é uma devoção ao Deus Sol, tá? Então isso é historicamente. Outras figuras interessantes do Natal, e tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês. O Papai Noel, antes da sua popularidade, né, o São Nicolau, no século XI, me parece, na Alemanha, antes da Reforma Protestante, na verdade, a figura famosa do Natal era essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Chama-se Kringsgade, acho que é assim que se pronuncia. Eu vou botar aqui na edição como que se escreve, que significa nada mais, nada menos do que Menino Jesus. A ideia era que essa figura de cabelos dourados, coroa e asas, era que presenteava as crianças. E tem figuras mais interessantes também, você vai ver até aqui, ó, como o próprio Menino Jesus num cavalo entregando presentes. Lutero chegou a escrever algo que tentava convergir a ideia do São Nicolau com o Menino Jesus, de que as crianças, para serem abençoadas e obedientes e ganharem o presente no sapatinho, fosse do São Nicolau ou fosse do Menino Jesus, Christguide, eles tinham que ser obedientes. Então, depois Lutero ele
parece que reavaliou isso, mas ele chegou a fazer essa convergência da ideia do São Nicolau e do Menino Jesus como uma figura que nesse período entregava presentes às crianças obedientes. Você está vendo aí que tem muita coisa legal que eu posso compartilhar com você para você conhecer mais dessa história e desse universo por trás do Natal e muitas outras construções históricas que trouxeram um pouco de influência pagã para dentro do cristianismo. Isso não é para tentar te convencer de uma ideia, mas para que você seja conhecedor. E você vai aprender como um restaurador deve lidar com todo esse contexto histórico mediante a fé que pratica. Vem junto com a gente, fica ligado, porque nós vamos abrir uma mentoria e vai ser muito legal poder responder você sobre suas questões que tem sobre o assunto ao qual nós falamos. Vai ser pelo um grupo de WhatsApp, onde eu vou poder te dar todas as instruções sobre aquilo que a gente está falando. Shalom, shalom, que Deus te abençoe.